Olá, aluno da Científica Concurso, tudo bem? Por aqui, professora Keila Almeida. E adivinha o que eu trouxe para vocês nessa aula? Sim, Concurso Nacional Unificado número 2, ainda não acabou. Dia 7/12 a gente tem a prova discursiva e eu sei que você que está aí desse lado, que já passou pela peneira da primeira prova objetiva, aliás, parabéns, está se preparando, claro, para a prova discursiva. A gente já comentou em vídeos anteriores aqui no canal mesmo que a prova do CNU, né, dessa segunda edição do CNU, ela veio um pouquinho diferente, com formato um pouco diferente. A gente vai comentar desse formato aqui nessa aula, claro, e vamos falar também de 5 temas quentes para o bloco 6, o bloco de desenvolvimento socioeconômico. Vamos relembrar quem são os órgãos que participam, como que esses temas eles podem se concatenar, afinal o bloco ele também vem dividido em eixos. Vocês estudaram esses eixos aí para a prova objetiva de vocês. Então a ideia de hoje é trazer esses temas, de possíveis temas aí que caiam na prova discursiva de vocês, e vamos debater também um pouquinho de possíveis questões, né, ou aspectos que a gente fala bastante nas nossas aulas de discursiva, de possíveis aspectos que o examinador pode perguntar ali para vocês e como trazer esse repertório para a prova, tá bom? Então vamos começar. Então tá aí 5 temas quentes para a discursiva, mais estratégias para nota máxima, porque afinal estratégia sempre é bom aqui na Científica Concursos, não é mesmo? Bora lá, rapaziada, deixa eu só trocar aqui. Muito bem, vamos relembrar algumas coisas antes que a gente precisa saber para essa prova, né? Primeira coisa é a data, né, gente? Por favor, não vamos perder essa data, vocês que já passaram aí pela peneira da primeira prova. Então, o segundo dia aí de discursivas serão 2 questões. Essas questões, elas vão valer aí no máximo 22,5 pontos, ou seja, né? Soma aí de até 45 pontos. E a gente já discutiu aí em vídeos anteriores, tem lá no nosso blog também, se você não viu, acessa lá, que a pontuação da prova discursiva ali no somatório pode chegar até 30% da pontuação final. Isso é bastante coisa, porque pode te colocar ali numa zona de classificação, ou seja, dentro do número de vagas, ou você pode ter que ficar ali numa lista de espera, e aí a gente não sabe aí quando você vai ser nomeado ou nomeada. Então, é importante que você se prepare para essa etapa, tente não. Você é aluno da discursiva, você vai conseguir se classificar dentro do número de vagas. Vamos relembrar outras coisas aqui, outros assuntos que são importantes que você tem que ter em mente para sua prova. Então, é um texto dissertativo expositivo. O que é um texto dissertativo expositivo que a gente já viu bastante aqui no nosso canal? É um texto em que você vai colocar o seu conhecimento, não é um texto em que você vai colocar a sua opinião. Isso é outra coisa lá na parte dos textos argumentativos. Aqui não. A prova do CNU, ele pede que o candidato desenvolva um texto dissertativo expositivo. Então tem que ter conceito, descrição, exemplos também. A gente vai falar disso mais pra frente. E é bom lembrar que essa prova ela precisa ser escrita ali no máximo de até 30 linhas. Então você não pode perder de vista que tem que ter essa formatação obrigatória. Muito bem. Dito isso, como que essa pontuação vai ser calculada ali na hora da correção? Você fez sua prova, leu os temas, respondeu ali os apontamentos. Como que o examinador vai corrigir essa prova? Isso está tudo no edital, tá? Só estou resumindo aqui para vocês. A correção ela está dividida em 2 partes. Então, a primeira parte, 50% da sua nota, aliás, a correção, ela vai ser direcionada e específica para a seção de conhecimentos específicos. Quem são esses conhecimentos específicos? Volta lá no edital, olha lá a parte dos eixos, eixo 1 ao 5º, ao 5, e lá, que é toda aquela parte de conhecimentos específicos do bloco 6, você vai encontrar quais são esses conhecimentos específicos que você já sabe, você estudou para a prova objetiva e você está vendo esse vídeo porque você passou já por essa peneira, como a gente falou no começo. 50% dessa nota, então, está relacionado a isso. Muito bem. Então, o examinador vai corrigir lá uma coisa muito importante aqui. Se por acaso o aluno fugir do tema, logo nessa primeira faixa aí de correção dos conhecimentos específicos, ele já vai levar um 0 e a prova dele nem vai para correção de língua por cá, atento nisso. A segunda fase, então, de língua portuguesa, vai corrigir gramática, vai corrigir ortografia, vai corrigir a parte textual daquilo que você desenvolveu. Mas como que a parte de conhecimentos específicos vai estar dividida ali para correção? E a gente tem que pensar de uma forma bem elaborada e bastante estratégica para fazer o texto jogando com o regulamento, né? Então, o que o examinador vai querer de você? Ele vai querer de você que você apresente os conceitos, óbvio, a grande maioria é muito difícil uma questão de
dissertativo expositivo, não pediu um conceito ali na construção, ainda mais pensando em 30 linhas, então muito provavelmente vem conceito aí, você tem que saber. Então tudo aquilo que você estudou, também tem que saber o conceito daqueles eixos, de todos os temas que estão dentro daqueles eixos, tá? As técnicas e as aplicações práticas, isso tudo tá no edital, tá? Só repetindo, sendo redundante aqui com vocês. O que ele vai avaliar? Ele vai lá pegar seu texto e ele vai avaliar o que está escrito, conceitos adequados e pertinentes ao assunto. Basicamente o cara respondeu ali o que tá dentro do tema? É aquilo que eu perguntei? Ele respondeu aquilo que eu perguntei ou ele deu uma viajada e saiu ali pela tangente? Ah, não, beleza, então ele respondeu o que eu perguntei, então tá dentro de um conceito adequado ali do assunto que eu tô pedindo ali na prova. Maravilha, sua prova segue para correção, show de bola. Sempre bom frisar, se fugir do tema é 0, e aí, obviamente, sua prova não vai para correção, mas outra coisa que é importante, você pode ter feito dentro do tema, tá ali, tá? Dificilmente vai zerar com isso, mas enfim, só dando um exemplo. Você pode ter feito ali dentro do tema e tal, mas aí na correção da sua prova foi para correção de língua portuguesa, mas por algum motivo sua prova zerou, sua prova de discursiva zerou. Você também é desclassificado, tá? Então, mesmo que você tenha tido uma pontuação na prova objetiva, se por acaso você zerar, seja no primeiro momento ali de conhecimentos específicos ou depois que corrigiu língua portuguesa também, zerou na redação, tá fora. Então tem que pontuar bem, são 30% de pontos para sua prova, para sua classificação, né, na sua pontuação final. Então tem que pontuar bem nessa etapa. Você já chegou até aqui, vamos tocar para frente. Vamos continuar. Muito bem, antes da gente pensar em 5 temas aí mais quentes para o concurso, vamos dar uma olhadinha no que a gente tem de parâmetro, pensando no concurso do CNU. Claro que a gente sabe que o primeiro CNU foi feito por outra banca e etc, mas tem a orientação, obviamente, do órgão que contrata o serviço. Quando a gente olha para trás, a gente tem só o parâmetro do primeiro CNU. Aqui eu trouxe alguns blocos, não estão todos. Mas, de modo geral, quando a gente olha para o bloco como um todo e tema que foi ali sugerido na redação, na parte discursiva desse bloco, a gente consegue observar algo que a gente vai chamar aqui de tendência. É um pouco, vou ficar redundante aqui, mas é um pouco tendencioso chamar de tendência quando a gente só tem uma referência. Mas, de modo geral, olhando para os concursos que são dessas áreas mais abrangentes, a gente consegue enxergar um certo padrão. E esse padrão nada mais é do que políticas públicas. Mas quais políticas públicas? Como que a gente vai chegar? Como que a gente vai estreitar ou delimitar ali possíveis temas que podem aparecer para você como proposta? Essas políticas públicas, em geral, elas são essas que aparecem na prova ali do momento, né? Vamos chamar de prova do momento. Elas são atuais. Então, são aqueles temas que estão ali na sociedade, que estão sendo debatidos, discutidos, que são muito importantes, muito relevantes para a vida ali das pessoas, que vai mudar ali, que impacta diretamente a vida ali do dia a dia das pessoas e de modo geral. E esses temas, além de atuais, eles são temas oficiais, ou seja, geralmente eles estão relacionados a problemáticas que o órgão está debatendo para melhorias, etc., mas está relacionado a políticas públicas. E claro, se você olhar, se você buscar como que foram os enunciados dessas discursivas, a gente consegue perceber que eles foram interdisciplinares. Então eles buscaram, ainda que tenha sido um tema abrangente ali para o bloco, eles acabaram, os aspectos, né, as perguntas ali dentro que tinham que ser respondidas na dissertação, eles acabavam tendo uma interdisciplinaridade entre os eixos. Lembra lá que está dividido em blocos, dentro dos blocos tem os eixos. Por quê? Né? Por que está assim? Porque dentro dos blocos tem diferentes órgãos ali que estão selecionando para as vagas, né, dentro daquele bloco. Então é isso. Então quando a gente vai pensar em temas para o CNU agora 2025, pensando na sua prova que vai ser agora dia 7 de dezembro, a gente tem que pensar nesse padrão em que a gente imagina que vai permear aí esses temas para que a gente possa desenvolver ali um raciocínio ou pensar em conceitos que a gente realmente precisa levar para a prova. É claro, como aqui a gente está falando de tendências, a gente está ali debatendo, pensando o que pode aparecer, né? Não é uma certeza estatística ali, a gente está só especulando com base naquilo em que são os temas que estão sendo mais debatidos no momento. Então vamos lá, vamos enfim
1 para o nosso bloco 6, né, que é o que interessa para vocês, é por isso que vocês estão vendo esse vídeo. É importante a gente lembrar, você que está aí com certeza sabe que você está concorrendo à tua vaga, né, mas vamos lembrar aqui para fazer esse raciocínio, quais os órgãos que estão dentro desse bloco. Então a gente tem a Agência Nacional do Petróleo, a Agência Nacional do Cinema, Ministério de Gestão e Inovação, Instituto Brasileiro de Museus e a Fundação Jorge do Prá Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho. Quando a gente olha esses 6 órgãos, eles têm atuações distintas, né, em áreas distintas, inclusive. A gente tem presença de agências reguladoras, ministério, institutos em diferentes áreas de atuação, mas de modo geral, se a gente pensar olhando no aspecto geral, a gente está vendo o quê? Primeiro, agências reguladoras, então são agências que vão regular ali um setor, que vão fiscalizar, que vão fomentar algum setor. Basicamente, essa atuação das agências. No caso de petróleo, gás natural e biocombustíveis, vai para esse setor também de garantir desenvolvimento, de garantir segurança na parte desse setor. Quando a gente pensa na Ancine, né, na Agência Nacional do Cinema, a gente está falando de fomento ao audiovisual, mesma coisa, desenvolvimento, garantir que o audiovisual ele seja difundido, que as pessoas, que o acesso seja universal a esses produtos, que ele seja também multidisciplinar. Essa é a ideia geral das agências reguladoras para cada tema, né? Ministério de Gestão e Inovação, esse é o cara aqui que está fazendo o concurso nacional unificado. Só pelo nome a gente já tem pelo menos uma ideia do que ele faz. Se você não souber pelo nome, você consegue aí pensar o que ele faz. Basicamente é cuidar desses serviços públicos, né, dessas ferramentas. Então ele também trabalha ali, uma das prerrogativas do MGI é fazer esses concursos nacionais, tá? Instituto Brasileiro de Museus, que vai cuidar da gestão de museus, vai aumentar a pesquisa de museus, vai fomentar exposições, garantir que essas exposições elas cheguem ao público em geral, e assim sucessivamente. E aí quando a gente olha, talvez a mais diferentona aqui, que não seja tão conhecida do amplo público, é a Fundação Jorge do Prá Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho. Aqui a gente tem um trabalho bastante restrito, uma fundação, olha que legal para quem estuda direito administrativo, né? Não é o caso de vocês agora. Mas é uma fundação voltada também para o desenvolvimento, pesquisa de segurança, trabalho, a saúde do trabalhador, né? A saúde laboral de forma geral. Então a gente tem aqui órgãos de diferentes atuações, mas que todos eles vão usar os mesmos eixos de conhecimento. Então os eixos que estão presentes lá, seja para a ANP, para a Ancine, para o MGI, etc., todos eles tiveram, né? Vocês fizeram a mesma prova, tiveram o mesmo conteúdo ali para aquela prova. E aí esses eixos, eles trouxeram do 1 ao 5º diferentes temáticas, mas se a gente olhar de modo geral, vamos também, de novo, né, fazer esse exercício de olhar o todo para tentar chegar ali em temas prováveis. De modo geral, quando a gente vê, a gente está sempre falando de desenvolvimento, de certa forma, humano, né? Então tem ali desenvolvimento, sustentabilidade, inclusão, desenvolvimento produtivo, parte de gestão estratégica e regulação está muito relacionado às agências reguladoras, desenvolvimento socioeconômico no Brasil está muito relacionado a todas elas de modo geral, mas quando a gente fala de desenvolvimento socioeconômico, a gente pode pensar ali tanto na ANP quanto no MGI, todos de forma geral eles permeiam esses eixos, né? Então é importante que você conheça todas esses eixos que você já estudou. Mas olhando para eles de modo geral, vamos tentar entender o que o examinador pode pedir que vai servir tanto para a ANP, quanto para a Ancine, quanto para a MGI e assim sucessivamente, tá? Vamos fazer esse exercício agora aqui comigo. Um passo antes da gente fazer esse exercício, antes da gente pensar nos temas, vamos pensar como construir, como trazer esse conhecimento para o seu parágrafo, para o seu texto de modo geral, para que ele seja corrigido. Eu falei logo no começo que tem aquela diferença do que foi o CNU, a primeira edição, para a segunda edição, e a principal diferença ali está na prova discursiva, tanto no dia da prova quanto no formato. O formato também mudou. Então antes era no mesmo dia e era uma prova com um tema, e desse um tema se desenvolvia uma prova discursiva. Agora não, então são duas questões, a gente já comentou aqui as pontuações, então vocês vão ter que saber trabalhar, a gente tem que pensar nesses temas e saber trabalhar essa estrutura com essas dicas que eu vou passar agora. Essas dicas aqui a gente já trabalhou elas em um outro vídeo, ele tá um pouco mais expandido, traz também uma proposta de tema, tem bastante coisa lá no blog também, dá uma olhada que tem pro bloco 6, mas eu acho que vale a pena a gente lembrar, porque dica nunca é demais, né, minha gente? Sempre vale aquela anotaçãozinha ali de última hora para você estudar. Então vamos para essas dicas maravilhosas para você
colocar na sua prova? Então vamos lá. A gente já falou que o examinador, lá no começo, que ele vai pedir que você tenha conceito, técnica e prática. Isso está no edital, não custa te lembrar. O que ele vai querer ver nessa parte de conhecimento específico? Você tem que demonstrar, e a gente viu isso no muito primeira edição. Você vai ter que demonstrar esse domínio teórico. Meu filho, você vai ter que trazer conceito, você vai ter que trazer descrição, você vai ter que trazer exemplo, explicação, enfim. Só não pode pôr a sua visão pessoal, porque afinal não é uma prova argumentativa, isso é importante. Mas é interessante que você tenha uma visão crítica sobre essas políticas nacionais. Coloca esse conhecimento teórico, coloca esse conhecimento com essa visão crítica. O examinador quer ver como você concatena essas ideias também. É importante que a gente saiba relacionar esses conceitos teóricos com a parte prática. Por quê? Porque ele está te pedindo, ele já te avisou lá no edital que ele vai cobrar isso de você. E aí, dentro dessa diversidade de temas, que ele pode abordar aí desses eixos do 1 ao 15. É importante, quando a gente pensa quando ele fala lá pra gente que ele vai avaliar a parte técnica e prática, é importante que a gente traga essas soluções, tá? Aqui quando eu coloco posicionamentos argumentativos, são essas soluções, são essas práticas que são soluções que são dadas realmente para um determinado problema, não é a sua visão pessoal, é isso que fica claro para você. Na parte de língua portuguesa, sempre lembrar, isso está presente no edital, mas eu trouxe esses apontamentos que são bem importantes. Tem que escrever na norma culta, presta atenção na ortografia, presta atenção na gramática e na composição textual, porque isso está sendo avaliado, tá? Isso está bem descrito lá no seu edital, que ele está avaliando isso. A gente tem que fazer esse texto, você tem que fazer com que esse texto ele seja coerente e coeso, ou seja, ele tem que fazer sentido e os parágrafos têm que estar concatenados. Precisa ter uma ideia de sequência naquilo que você está respondendo. Não pode ser uma coisa aleatória, jogada, informações ali que o examinador não vai conseguir enxergar. Então, quando vocês forem responder os aspectos lá, as perguntas que ele coloca lá embaixo, geralmente vem um enunciado, né? E um texto motivador, e embaixo ele coloca lá os aspectos. Quando vocês forem responder esses aspectos, a gente tem que gerar conexão entre eles, tá? E a gente utiliza muito os elementos de ligação para fazer isso. Tem bastante exemplo lá no nosso, tanto no blog quanto nos e-books gratuitos, tem bastante exemplo que você pode treinar também nos seus estudos e até para sua prova, você pode levar isso para sua prova. Mas é importante que tenha essa estrutura, tá? Em relação à estrutura mesmo do texto propriamente dito, tem que ter a parte da introdução, tem que ter a parte do desenvolvimento e se permitir ali uma conclusão. Conclusão não necessariamente é obrigatório, tá? Tá escrita essa estrutura no edital, mas de modo geral, quando a gente faz um texto dissertativo expositivo, não necessariamente a gente precisa trazer uma conclusão. Óbvio que se tiver tempo, se tiver espaço para isso no seu texto, se fizer sentido, aí ok, você completar com essa informação. Mas o examinador ele tem que enxergar isso. De modo geral, quando a gente olha para as provas dissertativas, vamos pensar no CNU, primeira edição mesmo, os aspectos eles vinham meio que numa sequência lógica. Isso facilita muito na hora de responder, facilita muito na hora de gerar o raciocínio e os nossos próprios argumentos, tá? Então, de forma geral, ele vinha lá, o examinador vinha com um tema. No primeiro aspecto, ele vinha com uma pergunta mais ampla, mais genérica, e nos próprios aspectos, ele vem afunilando até que ele deixa lá uma pergunta mais específica e às vezes chega num exemplo. Então, normalmente vem ali parte de um conceito, por uma citação, por um exemplo, ele vem meio que afunilando nessa sequência de raciocínio. Então, ficam aí essas dicas bem importantes para vocês. Mas para a gente deixar um visual, que é legal, né? Guardar lá um desenho, guardar um esqueminha. Trago aqui uma estrutura de questão dissertativa expositiva aqui pra gente. A gente já viu isso também em outras aulas, mas é sempre importante lembrar, né? Deixa eu pegar o apontador aqui pra gente ir acompanhando. Se couber ali, né, no primeiro parágrafo, você pode fazer uma citação do enunciado, você pode trazer o que você vai falar ali, começar a indicar para o examinador o que você vai colocar naquele texto. Isso não é proibitivo, é uma forma de você começar a situar o que você vai tratar e tudo mais dentro daquele contexto. Mas o que é importante aparecer, e aí que entram os elementos de ligação, você tem que concatenar uma coisa na outra, né? Não pode ficar uma coisa jogada ali, as ideias bagunçadas. E dentro do parágrafo, agora já pensando nessa estrutura aqui, como que você vai montar? Então imagine lá que o examinador deu
texto motivador, colocou lá a primeira pergunta, aí como que você vai desenvolver? Você pode começar a desenvolver o parágrafo puxando ali o que está na pergunta, né, o que está no aspecto, para indicar que você vai responder aquele aspecto, ou aquela pergunta, aquilo que ele está dando ali na sequência, tá? E aí sim, na sequência você vai vir com o seu argumento, o argumento que eu digo aqui é aquilo que você tem de conhecimento, né, a mesma coisa que eu falei no slide anterior, é aquilo que você traz de conhecimento. Então, por exemplo, se ele está pedindo conceitue a Agenda 2030. Aí você vai vir falando, Agenda 2030, taranã, o que é, e vai expor isso como seu argumento, e você pode trazer outras informações também sobre esse tema, tá? Então você desenvolve esse parágrafo, você desenvolve a ideia daquilo que está perguntando, e aí você parte para o segundo e para o terceiro, e assim sucessivamente, até que tudo que ele perguntou tenha sido respondido. Então pode ser, como eu falei, né? Pode ser um conceito, pode ser uma definição, uma exemplificação, enfim. Ele pode perguntar muitas coisas ali para você. Inclusive exemplos. Eles adoram perguntar exemplos, principalmente exemplos direcionados para políticas públicas. Por isso que a gente tem que estar antenado no que está acontecendo ali nessa área de interesse desse cargo que a gente está pleiteando. Mas para não ficar só numa receitinha de bolo, vamos tentar abrir um pouco mais e destrinchar um pouco mais o que é essa estruturação. Então, quando a gente está respondendo lá o aspecto, deixa eu pegar de novo a canetinha aqui. Quando a gente está respondendo lá, o primeiro aspecto não, quando a gente está respondendo o primeiro aspecto, quando a gente está respondendo lá a primeira pergunta, a gente pode, como eu falei para vocês, a gente pode iniciar o parágrafo puxando o que está escrito ali naquela pergunta, e aí a gente começa argumentando, dando aqui o nosso conhecimento. Então, definição, explicação, exemplificação, citação, e fica legal quando a gente faz num crescente, porque dá essa ideia mesmo de desenvolvimento do nosso raciocínio. Então, é uma ideia bacana de ser utilizada. Isso é o argumento. Quanto mais argumentos você trouxer para sua questão, óbvio que se isso for relevante, né? Se não for relevante, a gente só tá ali replicando receita de miojo, colocando informação que às vezes não tem importância. Se isso for relevante, você vai colocando ali tudo que você sabe acerca do tema, aquilo que você estudou, o seu conhecimento, você demonstra o seu conhecimento para o examinador. E aí, como eu falei, se couber um encerramento, aí aqui sim, você pode puxar uma conclusão. Fazer isso ali no meio dos parágrafos não é tão interessante, você pode acabar quebrando esse elemento de coerência entre os parágrafos, vai ficar meio esquisito. Mas se for algo relevante, se for algo importante ali, que você bate o olho e fala, não, professor, eu realmente preciso colocar uma conclusão ali no meu parágrafo, ok. Se cabe, se fica legal, se visualmente fez sentido, né, visualmente, além de fazer sentido visualmente, tem que fazer sentido também dentro dos critérios de correção, para que você não perca ponto ali por conta de coisa que você adicionou a mais e nem precisar. Afinal, os erros contam, tá? Isso é bem importante. De modo geral, essas são só refrescando, né, as dicas que são mais importantes que você tem que levar para sua prova para conseguir ter um bom desempenho ali, pelo menos nessa parte de estruturação e de língua portuguesa. O restante é muito treino, você tem que treinar temas, você tem que treinar escrever, não deixe, você já passou por uma seleção super rigorosa, muita gente já ficou para trás, então não deixa se perder nesse momento. Pega todas essas dicas, vê lá outros vídeos do nosso canal, pega esse vídeo também, pega esses temas que a gente vai sugerir agora, começa a trabalhar eles, vê aí o que você acha, pega de conceito, de repente aparece na sua prova e você já fez. Aí chega na sua prova, você constrói um texto até melhor do que aquele que você treinou. Então use essas dicas e bora para os 5 temas quentes para esse bloco 6 de desenvolvimento socioeconômico. Só refrescando a memória de vocês aqui, esses 5 temas, eles não saíram do acaso. Todos esses temas são temas que estão presentes em algum momento aí ao longo desse último semestre, que tiveram aí sendo debatidos em âmbito nacional, que afinal é a vaga de vocês. Bora lá e vamos entender como esses temas, a gente vai partir aqui de temas mais abertos, como eles se relacionam com esses eixos, então tem que estar dentro dos eixos, por quê? Porque aqueles temas que estão, toda aquela matéria que está do eixo 1 ao 5º, é o que pode ser cobrado para a questão de prova de vocês. E a gente está imaginando aí, não, são 2 questões de prova, mas a gente está imaginando que pode se mesclar os temas, ele pode pedir para que você, por exemplo, relacione temas que estão em diferentes eixos. Então a ideia aqui é a gente fazer esse raciocínio, pegar esses temas que estão mais presentes em âmbito nacional e tentar brincar ali com possíveis perguntas que ele pode fazer para você. Então vamos começar aqui, vamos pensar aqui, esse tema, gente, eu posso garantir para vocês que ele está bombando em qualquer meio de comunicação que vocês consumirem. Então se você acessa a informação
por rede social, por jornal convencional, por jornal impresso, por tia do Zap, de onde você acessar a tua informação. Eu tenho certeza que esse tema aqui ou você já viu ou você já leu em algum lugar nos últimos, eu diria nas últimas semanas, nem nos últimos meses, tá? Transição energética justa e economia verde no Brasil. Este tema, meu amigo, minha amiga, ele tá muito presente em muitos lugares. O que ele tem a ver com a sua prova? Tudo. Todos os eixos, eles têm, aqui eu destaquei 3, mas todos os eixos, eles têm uma vertente ali relacionado à economia verde. Vamos usar esse termo mais amplo, mas tem se falado muito em transição energética. Antes da gente falar dos eixos, vamos falar aqui de possíveis aspectos que ele pode perguntar, que o examinador pode trazer para você pensar. Como eu falei lá atrás, conceito é algo que é muito provável que ele peça para você. Então, conceito de transição de energia justa e economia verde, que raio você tem a ver com isso? Que raio é isso? Você tem que levar para sua prova. Tem muitos assuntos dentro desses eixos que eles remetem a conceito de transição energética e economia verde. Então, a chance de vir um conceito é grande. E se não vier, também é uma forma de você demonstrar conhecimento e colocar, inclusive, como argumentação. Muito bem. Políticas públicas. Olha que importante. A gente falou lá de tendências. Políticas públicas e regulação no setor energético. Aqui eu trouxe a ANP, porque ela é uma das agências que estão ofertando cargo no bloco 6. Mas, de modo geral, essas reguladoras, principalmente no setor energético, elas assumem um papel muito importante nessa fase de transição de matriz energética, por exemplo. Então é importante que a gente saiba o que essas agências estão fazendo, quais políticas públicas são importantes para essas etapas de transição, o que está se transicionando, de onde estamos saindo para onde estamos indo. É importante que você tenha isso em mente, tá? Biocombustível tá bombando, a gente vai falar disso também. Financiamento, ele pode perguntar para você sobre exemplos, conceitos de financiamento, instrumentos de incentivo à energia limpa. Financiamento é outra questão que está muito presente, principalmente quando se fala de meio ambiente. Pode vir tanto como um aspecto, até como um tema mais aberto. Então aqui fica para vocês pensarem também, tá? Aqui eu trago ele como um tema dentro de transição energética, mas ele pode ser só um tema ele mesmo, por si só ele caberia ali como um tema para prova do bloco 6, tá? Eu destaquei aqui também um conceito que está sendo muito falado já tem algum tempo, porque ele não é novo, ele não está aparecendo só agora, porque a gente está às vésperas aí de COP30. Aliás, a sua prova está muito perto da COP30, isso é importante. Fundo de Florestas Tropicais para Sempre. O que é este raio desse fundo? Ele vai ser lançado oficialmente agora, na 30, né, que a gente está falando bastante. Mas esse fundo, ele visa o desenvolvimento sustentável de florestas que são importantes para o mundo. Aí você deve estar pensando, nossa, mas isso é tão antigo, que novidade, né? Que coisa, uau! Tem muita novidade nesse fundo, sim, porque na verdade ele é diferente de uma doação, ele é diferente de filantropia, ele é um fundo de investimento. Então, é um fundo multinacional, multilateral, isso é muito importante, tá? Então, ele é um fundo de investimento. Então, países investem nesse fundo para que países que têm essas florestas que são muito importantes para o desenvolvimento das pessoas, do mundo de forma geral, né, de mudanças climáticas, aquecimento global, etc., que tem essas áreas que são muito relevantes para o planeta, esses países recebem dinheiro desse fundo para preservar as suas áreas. Tá, mas você deve estar se perguntando o que tem de novidade, por que esse fundo é tão importante, eu preciso saber pelo menos o conceito dele. Como eu falei para vocês, não é filantropia. O país que aceita participar, ele tem que mostrar dados, ele tem que falar, olha, eu estou preservando X hectares de floresta e isso é importante para a vida sustentável. E ele tem que comprovar isso. Então é um investimento mesmo. À medida em que se perde hectares, também se perde dinheiro, ou seja, esse país que participa, ele não recebe mais os investimentos. À medida em que esses investimentos eles são convertidos ali para a proteção, e esse país, a ideia é essa, não estou dizendo que está funcionando, mas à medida em que esse país ele recebe ali esse investimento, ele mantém essa área verde, ele acaba recebendo mais investimento, que essa é a lógica do processo, tá? Esse fundo, ele não está nas ideias, ele não está só pairando por aí, uma ideia que talvez um dia vire realidade. Já existem países
países que fazem parte do fundo como países interessados em receber os investimentos, e também já existem países interessados em serem investidores. Aí que tá o pulo do gato, então é isso que você precisa saber. Então, países aqui na América do Sul, Brasil, Colômbia, fora já da América do Sul, a gente tem a Malásia, Gana, Congo, então, são todos países que existem áreas verdes, que têm essas áreas verdes nos seus territórios, e essas áreas elas são importantes aí para o planeta, para preservação da vida, para o processo de mudanças climáticas. Então, essa é a sacada desse fundo de tropicais, de florestas tropicais para sempre. É bom saber, porque é um tema que está muito, muito, muito presente. Mercados de carbono, ou descarbonização, aqui pensando no impacto socioeconômico, mas mercado de carbono também poderia vir pergunta acessória dentro do tema de transição energética justa. Desafios de matriz energética, e daí meio que remete ali ao conceito de, para você pensar em transição energética, você tem que saber, tá, do que para quê? Então, de qual matriz para qual matriz? Então, saber o que é essa matriz energética, quais são os desafios de modo geral, mas também de modo mais específico, se a gente pensar numa questão afunilando um pouco mais, então na questão de biocombustíveis no Brasil, ou até outras matrizes de energia limpa, que não só biocombustíveis. De modo geral, se você olhar esses aspectos que podem ser cobrados dentro de transição energética, você deve ter percebido que todos eles, de certa forma, poderiam ser temas isolados e expandir para outros aspectos. Então a gente tem que ficar ligado, porque eles estão meio concatenados mesmo. Quando a gente olha para os eixos relacionados, que são esses, a gente vê que tem uma relação ali entre eles, né? Então, o eixo 1 ao 3 ali, gestão, desenvolvimento regional, produtivo regional, desenvolvimento e sustentabilidade, não precisa nem falar, né? Porque isso está super relacionado, a parte de transição energética está super relacionado com a parte de desenvolvimento sustentável. É isso que eu quero que vocês pensem, tá? Aqui a gente está fazendo um exercício de 5 temas mais quentes, mas a gente precisa pensar, expandir aí, pensar um pouco fora da caixinha, tá? Eu gosto bastante desse. Inclusive, o nosso vídeo no YouTube com uma questão inédita é sobre a Agenda 2030 e as ODS. Explica, inclusive, o início das ODS, que é um desenvolvimento a partir das ODMs e tudo mais, mas aí vocês vão olhar lá o vídeo que vocês vão curtir. Mas vamos lá. Tema geral aqui. Desafio da Agenda 2030 e dos ODS no contexto brasileiro, né? Então, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Conceito e estrutura da Agenda 2030, isso é importante que você saiba, até porque isso tá no edital como um tema bastante destacado lá, tá? Então, é importante que você saiba essa parte. Quem são as ODS, qual é a origem, para que serve, as áreas de modo geral. É importante que você tenha isso. Se você estudou para essa área, você estudou esses eixos, e isso está bastante destacado lá. Monitoramento, os indicadores no Brasil, quem que faz isso? Quais são as agências que utilizam esses parâmetros? Para que serve a ODS? Como que isso é monitorado? Como que eu sei que o país implementou isso e está funcionando? Um dos órgãos é o próprio IBGE, que em outra edição também já teve vaga aqui no CNU, teve vaga no CNU na primeira edição. De novo aqui, ó, palavrinha mágica, políticas públicas integradas, pensa nos eixos, então, políticas públicas integradas, federativo, traz esse de forma prática, traz esse elemento de forma prática ali para sua prova. Quais são esses exemplos? O que você pode colocar ali se vier um aspecto desse dentro desse tema geralzão aí? Ó, de novo aqui, desafio de financiamento, isso tem sido muito debatido, porque fala-se muito em responsabilização, não só dos países que detêm esses espaços territoriais verdes, eu não diria intactos, mas que são muito relevantes, são biomas muito relevantes, que estão em sua maioria em países em desenvolvimento. Esses países, eles precisam de financiamento para manter essas florestas em pé, para manter essas áreas de proteção ambiental, não são só florestas, mas essas áreas de proteção ambiental de pé. E eles precisam de auxílio, eles precisam de ajuda para que isso seja, obviamente, estratégias de implementação. Então, o que eu posso usar de estratégia de implementação para as ODS de modo geral? Tem vários tipos lá de ODS que você já deve saber. Que estratégias eu posso colocar ali na prova? Ele pode te perguntar isso também, a depender do tema. Então, se ele traz ali uma agenda 2030, ele pode perguntar um tema ali. E aí, quando a gente olha para os eixos, aqui eu trouxe só alguns, mas se a gente fizer um raciocínio um pouco mais aprofundado, tenho certeza que a gente encaixa eles em todos os eixos. Mas principalmente, de novo, aparecendo aí o desenvolvimento e sustentabilidade e inclusão, essas três coisas, esses três conceitos andam juntos.
pontos. O eixo 4 e o 5, tanto desenvolvimento socioeconômico quanto de desigualdades e dinâmicas socioeconômicas. Aliás, as ODS elas foram criadas nesse contexto de diminuir essa distância socioeconômica entre as pessoas, tá? Para que as pessoas pudessem, inclusive, ter a oportunidade de se desenvolver, de desenvolver as suas habilidades. É interessantíssimo a história do desenvolvimento da própria ideia de ODS, tá? Então, não perde isso não, faz muita... Eu tenho certeza que se você não conseguir trazer para sua prova, para sua vida pessoal, vai fazer muita diferença. Bora lá. 3. O que nós aqui da Científica Discursiva entendemos que pode ser mais um tema quente aí para o bloco 6? Então, olha só. Papel da regulação e fiscalização ambiental de grandes projetos energéticos. Quando eu estava pensando nesse tema aqui, eu tinha pensado em fechar ele para vocês só nesse aqui que eu deixei destacado, ó. Ele ia ser esse tema aqui, ó. Estudo de caso, exploração da foz do Amazonas. Belo Monte já é bastante falado, a usina hidrelétrica de Belo Monte. Tem muito material na internet, é isso que eu quero dizer para vocês. Mas estudo de caso, exploração da foz do Amazonas, eu ia fechar nele e falei, não, peraí, eu acho que vai fazer mais sentido se a gente falar do papel da regulação e da fiscalização ambiental. Por quê? Teve treta. Tem uma empresa que quer explorar e tem uma agência reguladora que precisa ali coordenar os trabalhos e a gente tem um instituto que também está envolvido no licenciamento. Então tem muito órgão ambiental envolvido, tem muita gente envolvida para esse tipo de empreendimento. Vai ou não vai explorar petróleo ali na foz do Amazonas. É importante que você não pode ser leigo tema, principalmente nesse tema geralzão aí, tá? Por conta dos seus eixos temáticos. Esse caso de exploração na foz do Amazonas, ele tem gerado muito, eu não diria conflitos, de modo geral, entre as agências que debatem, mas tem gerado, de fato, esse debate por uma questão, a gente falou logo no primeiro tema, de transição de matriz energética, a gente está falando de desenvolvimento sustentável, a gente está falando de transição de economia verde justa, e aí continua falando de exploração de petróleo. Então tem esse contraponto aí que o examinador pode querer brincar contigo, e querer saber se você domina esses conceitos, se você domina esse debate público, que é o que ele tem permeado aí no ambiente mesmo de debate, tá? Então você tem que saber o que é essa tal exploração na foz do Amazonas, saber que ali acredita-se haver uma grande quantidade de petróleo, estuda-se se é viável fazer essa exploração ali, e por que é viável, porque está ali perto de correntes marítimas importantes, que podem atingir a costa, ou pior, né, se isso só por si não fosse pior, que podem se espalhar para outras áreas do planeta. Então tem todo esse debate aí em cima dessa exploração de petróleo na foz do Amazonas, e pensando também, daria até pra gente pensar num tema que eu tô só expandindo, tá? No fim desse vídeo vai acabar ficando mais do que 5 temas. Daria até pra gente relacionar essa exploração com transição energética, fazer esse paralelo, ia ser legal também, eu gostaria de ver uma prova assim. Mas enfim, fiz esse raciocínio e trouxe isso aqui pra vocês. Então, funções e limites dessas agências reguladoras. Cara, tem a ANP nesse bloco. Isso é muito importante. Não é pouca coisa, tá? Indicando alguma coisa aí pra gente, tá? Análise desse impacto regulatório, então, tanto da parte de licenciamento ambiental. Aqui não tem IBAMA no bloco, mas faz parte ali desse processo de licenciamento ambiental. Então, as coisas, elas estão ali, estão juntas, tá? Elas estão acontecendo juntas e a gente precisa entender como que uma agência reguladora está relacionada com um instituto como o IBAMA e até o Chico Mendes, aqui no Chico Mendes, mas está relacionado também, como que elas estão relacionadas, como que funciona um trabalho da outra, até onde um chega, até onde o outro tem essa conexão. Conflito entre desenvolvimento econômico e proteção ambiental, que foi o que eu falei para vocês logo no começo desse tema 3, que dá para a gente correlacionar com mudança de matriz energética justa, que vai para a parte de desenvolvimento socioeconômico. Percebe que tá tudo enrolado aí nesses eixos? É muito bacana, esse eixo ele foi muito bem pensado. Os eixos de modo geral, né? O bloco 6 foi muito bem pensado. Transparência, accountability e controle social. Então tá relacionado lá com o eixo 4 também, eu não coloquei aqui, mas tá relacionado com o eixo 4. Então tá tudo ali junto. E com o eixo 5, importante também, tudo meio ali relacionado, tá? Então é bom vocês saberem disso. Eu trouxe a Belo Monte aqui pensando nos grandes empreendimentos, mas existem tantos outros que a gente perde até a conta. Tem a usina no Rio Madeira, Giral, infinitos projetos polêmicos, inclusive,
poderiam ser colocados aqui, mas talvez os mais famosos e mais recentes seja Belo Monte, que está em operação já há algum tempo, e ela foi bastante polêmica a construção dela na época, tanto para a implementação, tanto para a parte de licença de instalação, até a parte de licença de operação. De modo geral, foi um projeto que foi muito debatido na opinião pública. É importante que você saiba, afinal, Belo Monte é uma das maiores usinas, você tem que saber também. Certo, vamos partir para o quarto tema, já quase nos encaminhando aqui para o final. Como um quarto tema aí, vamos pensar num quarto bem quente aí para esse bloco 6. Olhando para os eixos, né, e aquilo, obviamente, que tá mais quente ali, que está sendo mais debatido no noticiário, na mídia e como temas de gestão de governo mesmo, eu trouxe para vocês aqui um outro tema geralzão que chama Desafios à Equidade e à Inclusão de Minorias no Mercado de Trabalho. Inicialmente eu tinha pensado nesse tema voltado para a parte de equidade de gênero, mas tem se debatido muito também a inclusão de outras minorias no mercado de trabalho. Então, se você já pensar, de modo geral, na atuação, na inclusão dessas minorias no mercado de trabalho, se vier um tema mais específico, por exemplo, gênero, inclusão de gênero, ou desafios de inclusão de gênero no mercado de trabalho, eu sei que você está preparada ali para lidar com esse tema ali na hora da sua prova e você vai conseguir desenrolar. Sempre importante, sempre vou trazer para vocês, sabe o que é esse tema. Então, conceito de equidade, inclusão, e aí tanto para raça, para gênero, para deficiência, enfim, para todos os temas relacionados às minorias, isso é importante. É importante que vocês tragam esses conceitos de políticas afirmativas, tem no edital de vocês. Então é legal trazer isso, que mostra primeiro que você estudou, né? E você traz robustez para o seu texto. Você coloca a argumentação ali, aquilo que você sabe, tá? Então é legal trazer exemplos da lei, é legal citar, é bem bacana quando o aluno consegue citar e correlacionar uma lei com uma atuação prática. Isso é muito... diversidade e inclusão em órgãos públicos, bacana, isso pode vir, seja para gênero, seja para deficiência, seja para raça, pode vir esse debate e é muito interessante. Barreiras estruturais e culturais, e aí sempre trazendo informações técnicas, né? Ele pede ali que você traga em técnica e prática. E se você souber, se você tiver esse dado, essa cereja no bolo para colocar na tua prova, meu irmão, indicadores de desigualdade e práticas de monitoramento, seria muito, muito, muito. Então vale a pena pensar nesses temas, porque são realmente muito quentes. Se você ligar teu noticiário agora, um desses 5 temas você vai ouvir falar. Então é muito importante. E como quinto e último tema para este momento que nós nos falamos, não que esses temas se esgotem em si, mas vocês percebem que eles abrem um mundo de oportunidades, crescimento econômico e inclusão social. Aqui eu trouxe ele como um tema geral, mas só de falar crescimento econômico e inclusão social, a gente já começa a voltar lá para o tema de mudança, transição energética justa, economia verde, tudo isso é crescimento econômico e também inclusão social. O que ele pode te perguntar? Então ele pode vir com, além de conceito, né? Pode perguntar sobre teoria de desenvolvimento, isso tá no seu bloco, tá no eixo do seu bloco, tá? Tem os eixos. Pode perguntar tanto exemplo, quanto conceito, quanto até citação de políticas macroeconômicas e sociais integradas. Então tudo isso tá lá, você já traz esse conhecimento, isso pode aparecer como um aspecto, pode aparecer também até como um tema geral e vai ampliando, tá? Mas se você já consegue puxar uma gavetinha ali, o restante se desenrola lá na hora da prova, tenho certeza. Modelos de desenvolvimento sustentável e inclusivo. Então, de novo, como incluir as pessoas de uma forma justa nesse processo de desenvolvimento. Tudo isso faz parte. Experiências internacionais e lições para o Brasil. Então, o que a gente sabe de modelos que feitos fora, de crescimento econômico, que está alinhado com inclusão social. O que é essa parte de inclusão social? É que todo mundo participa. Então, tem o desenvolvimento de uma região, mas as pessoas que moram naquela região também participam. Está muito relacionado a desenvolvimento econômico, está muito relacionado a desenvolvimento humano, que por sua vez está muito relacionado aos ODS, que por sua vez está muito relacionado à Agenda 2030. Percebe como está tudo enrolado? Então, se você sabe um, você sabe o outro, vai puxando e vai organizando as suas ideias. Muito importante que você organize as suas ideias, estruture daquela forma que a gente já conversou. Fica o convite de novo para você dar uma olhada lá no nosso vídeo, que já está no nosso canal tem um tempo, e ele fala exclusivamente, dá um Google aí, ele fala exclusivamente
vídeo da dissertativa do bloco 6, tá? Tá direcionado para desenvolvimento sócio perfeito. Aproveite também e baixa o e-book gratuito. Se você não fez isso ainda, eu espero que você já tenha feito, mas se é a primeira vez que você está tendo contato com o vídeo da científica discursiva, baixa o e-book gratuito. Lá existem diversos temas que você também pode usar para treinar a sua dissertativa. Olha esses temas que estão aqui no vídeo agora e aproveita e treina com eles também. Mas baixa o e-book porque lá você vai ter outras dicas de conectivos, aquela parte dos elementos de ligação, você vai ter também. Vai ter uma exemplificação, uma explicação maior do que essa estrutura de parágrafos e tudo isso você já vai treinando a arrasar na sua prova de essay. Aproveita também o nosso pacote para você treinar essas discursivas. Você vai encontrar PDFs completos com explicações elaboradas e simples, que afinal é isso que você precisa agora, tem o seu tempo também, então você precisa trabalhar no tempo que você tem. Tem as videoaulas, existe o fórum de dúvidas, que você pode tirar dúvidas sobre como escrever algo, o que fica melhor, como com esses temas mesmo, você já pode fazer os seus próprios textos, construir os seus próprios textos e mandar suas dúvidas lá no fórum, no fórum de dúvidas. Tem as questões inéditas, então além de temas que eu trago aqui agora para vocês, tem outras questões que já tem, inclusive, uma proposta de espelho. Então é legal que vocês já treinam, podendo corrigir, vocês mesmos tendo essa referência. E fica todo o time da científica discursiva à disposição de vocês. Deixe também os feedbacks de alguns alunos que utilizaram os nossos serviços e muito bem em provas. Gente, aqui não é magia. A pessoa se dedica, a pessoa passa e, claro, tendo um bom material, isso faz muita diferença. Eu deixo aqui os meus contatos, deixa eu voltar aqui para vocês. Eu deixo aqui os meus contatos. Eu vou ficando por aqui. Se você ainda não segue o canal da Científica, já segue aqui, deixa aí o sininho ativado para você receber mais vídeos como esse, para você aproveitar esses materiais e treinar também aí para sua prova. Prova discursiva, se você chegou até aqui, não deixa isso para trás, não fique sem estudar, porque isso é muito importante, vai fazer muita diferença para vocês, tá bom? Deixa os comentários de vocês aqui nesse vídeo, deixa as dúvidas de vocês também, vamos tirar bastante dúvida aqui do pessoal. A sua dúvida pode ser a dúvida de outra pessoa e a gente vai se conversando. Vocês vão me encontrar tanto aqui quanto nos nossos canais, nas nossas aulas com os nossos alunos, pelo Telegram também. Pode me chamar lá que eu vou ficar muito feliz em tirar a dúvida de vocês, tá certo? Então eu vou ficando por aqui e a gente se vê na próxima.